Amém? E por esse momento maravilhoso que vamos ter agora, eu também quero convidar vocês, para Jesus, somente para Ele, dar uma linda salva de palmas para Deus. A paz do Senhor, bom dia a toda a igreja, amém? Glória a Deus. Hoje o pastor não pôde estar aqui hoje conosco, mas no próximo domingo da Santa Ceia ele estará aqui. Eu sei que eu já fui membro e muitas vezes quando eu chegava no domingo e não era o pastor que ia pregar, eu ficava meio decepcionado, mas eu quero que você possa estar me ajudando, possa estar recebendo essa palavra, porque essa palavra não é minha, não é do pastor Adriano, essa palavra é do Senhor Jesus Cristo, e essa palavra hoje é para você, para a sua vida, amém? E o pastor na quinta-feira, pela manhã, ele falou: Adriano, eu não vou poder estar na igreja no domingo, eu queria que você trouxesse uma palavra. Eu falei, tá bom. E as maiores angústias que uma pessoa tem na hora de trazer uma palavra assim, até o Espírito Santo, colocar aí você o que você vai pregar. E eu confesso que quando é de domingo, o mais confortável para a gente pregar uma palavra do Davi vencendo Golias, né? Lázaro saindo da tumba lá, Jesus curando o cego da beira da estrada, porque são palavras que é mais confortável para a gente pregar, porque a gente sabemos que a igreja ela vai receber, a igreja vai ser, o nome de Jesus vai ser glorificado, porque tem que ser glorificado por tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou. Mas na quinta-feira à noite, quando o pastor Sidney estava pregando e tal, até ele deixou uma mensagem muito boa, e eu peguei que nós não podemos trocar as verdades pelas mentiras, né? Porque tem muitas pessoas trocando verdades e por mentiras, e elas pegando essas mentiras, tornando elas verdades. Nisso me fez me lembrar uma vez um testemunho do pastor da Presbiteriana do Rio de Janeiro, que ele falou assim que, por um período, a igreja dele estava muito vazia, pouca gente, e ele ali pregando a verdade, Jesus Cristo morreu na cruz e tal, ressuscitou, tem salvação e tal, aquilo tudo. E a igreja dele vazia, e na frente, do outro lado da rua, mas na frente da igreja havia uma barraca, que na época vendia, lembra quando que era aquele negócio que vendia bastante DVD pirata, que tinha aquelas barracas e coisas falsas, e a barraca dele, aquele negócio ali cheio, vendendo relógio também ali, falsos e tal, imitações, e cheio vendendo, e aquele cara empolgado lá, e um dia o Espírito Santo impulsionou. Isso aqui é uma história verídica, irmãos, isso aqui não é para querer trazer. Aí ele foi impulsionado e foi falar com o dono daquela barraca. Incrível que pareça, o dono daquela barraca, daquele camelô, o Senhor, o Espírito Santo usou aquele homem para falar com o pastor da Presbiteriana, de uma igreja conceituada, grande, onde os pastores lá fazem seminários, se estudam, se preparam. E aí ele foi bater um papo, e papo vem, aí o pastor começa a conversar, e explica isso que eu acabei de falar, e aquele homem olhou para o pastor e falou o seguinte: só que eu vendo isso que é falso, né, traduzindo então, essa mentira, como se fosse verdade, e o Senhor está falando a verdade, como se ela não fosse a verdade. Então nós não podemos inverter o valor da palavra de Deus, amém? E ali na quinta-feira, então, o Senhor colocou para mim uma palavra que eu nunca preguei, peço a compreensão dos irmãos, mas eu creio que ela falou comigo, eu sei que ela vai trazer uma reflexão para você estar aprendendo a estar na presença de Deus e continuar na presença de Deus. Porque quando a gente não tem a base do que é o verdadeiro evangelho, porque nós somos chamados, porque Jesus Cristo morreu numa cruz, quando as pessoas recebem as suas bênçãos, quando as pessoas pedem aquilo que elas pediram, às vezes a pessoa entrou aqui para pedir um namorado, um casamento, um emprego novo, uma casa nova, e outras demais situações, e quando essas pessoas às vezes recebem isso, porque Deus é maravilhoso, Deus tem misericórdia, essas pessoas depois ficam sem sentido de permanecer na casa de Deus, porque elas pensam assim: se eu já recebi o que eu queria, que eu desejava, por que eu
num domingo desse, que é um feriado prolongado, que amanhã é feriado, para que eu devo ir para a igreja? Por que eu devo estar indo lá bater palmas para o Senhor Jesus Cristo? Para que eu devo estar indo na igreja, levantando as minhas mãos e o adorando? Por que eu deixo de fazer certas coisas que a minha carne deseja e a palavra de Deus diz que não é certo eu estar fazendo? Para que tudo isso? Se eu já tenho aquilo ao qual eu desejei e pedi a Deus. Então, se eu e você não soubermos qual o valor e o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o nosso caminho vai ser curto na presença de Deus, nessa terra e pior, e quando o Senhor Jesus Cristo vier, teremos uma eternidade longe, fora da presença de Deus, que é a verdadeira morte, qual foi a sentença lá no jardim do Éden para Adão e Eva, que a verdadeira morte é quando um homem e a mulher, a criação de Deus, é separada de Deus. Essa é a verdadeira morte. E eu quero que você abra sua Bíblia para nós começarmos nessa manhã. Lucas, o Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, no capítulo 12, versículo 35 ao 40. Eu vou ler agora duas passagens que Jesus, que ele está ensinando, que ele está revelando as coisas futuras, e que depois, através dessas palavras, ele vai ensinar isso a qual nós lemos, através de uma situação que aconteceu, e ele usa de ensino. Então, para a gente entrar no contexto, vamos estar lendo aqui, Lucas capítulo 12, versículo de 35 a 40, outra coisa que eu estava ali pensando, enquanto você procura, a pastora Tamara está com saudade da igreja, né? Sempre está pedindo para mandar abraço para os irmãos, e eu e ela provavelmente não poderemos estar no encontro de casais, que é no dia 9 de junho, amém? Então eu e a Tamara, a gente vai doar um par de convites, eu vou falar para o Sidney, estou doando um par de convite para eles, aí o pastor Sidney vê se ele quer fazer um sorteio, ou se ele vai procurar algum irmão que Deus colocar no coração dele, amém? Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 40. Estejam prontos para servir e conserve acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, e fará o que se recline à mesa, e virá e servi-los, mesmo que ele chegue noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não esperam. Agora você vai até o versículo 57 do mesmo capítulo. Porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo. Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo que se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Agora você vai para Lucas capítulo 13, versículo de número 1. Então agora em Lucas 13, a partir do versículo 1, nós vamos ver um acontecimento, nós vamos ver uma resposta do Senhor Jesus Cristo, e ele, através disso que aconteceu, que nós vamos ler agora no capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo vai trazer esses ensinamentos ao qual nós acabamos de ler. O qual é que nós lemos? Que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. E também fala que nós não devemos estar julgando, porque nós não temos o poder de julgar. Então, a partir agora do capítulo 13, o Senhor vai trazer nessa história esses dois contextos, que diz assim,
Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre ele as torres de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus fazendo uma pergunta. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-me por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Amém? Então aqui nós vamos dividir por 3. A primeira parte, que vem algumas pessoas, vem ao encontro do Senhor Jesus Cristo. A segunda parte, a qual o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta, falando um acontecimento que aconteceu. E a terceira parte, uma parábola de ensinamento para aqueles homens, para os seus discípulos, e hoje para as nossas vidas. Então aqui na primeira parte, você observou, você leu, você entendeu o que aconteceu. Vieram então esses homens, essas pessoas, e começaram a lançar essas informações ao Senhor Jesus Cristo, falando que galileus, as pessoas que eram da região ao qual o Senhor Jesus Cristo cresceu, ao qual ele era nominado, né? O Jesus, o Galileu e tal, e por acharem que eles eram galileus, ali da região onde Jesus morou por um período, o Senhor Jesus Cristo ia tomar parte daquela situação. Por quê? Enquanto esses galileus, que eram judeus, estavam fazendo sacrifícios, eles estavam fazendo coisas certas, eles estavam adorando a Deus, eles estavam cumprindo os mandamentos de Deus, e Pilatos era um governante de Roma terrível, violento, perverso. Não é aquele que a gente vê nesses filmes aí de final de anos, aquele bonzinho lavando, não é isso. Pilatos era um homem terrível, e Pilatos, nós não sabemos o porquê, qual o motivo, a Bíblia não nos fala. Então aquilo que a Bíblia não nos fala, eu não posso estar aqui tendo uma certeza para você, mas a certeza que tem, que fala, que esses que estavam fazendo a vontade de Deus, esses que estavam servindo ao Deus verdadeiro, estavam ali sacrificando a Deus, cumprindo um mandamento, uma lei de Deus, eles foram mortos, e o sangue do sacrifício que ele tinha feito dos animais, o sangue dos próprios que estavam sacrificando os animais a Deus, o sangue deles se misturaram com o dos animais. Então, pela resposta de Jesus, depois dessa informação que lança, que dá a super entender que esses homens queriam? Que Jesus tomasse parte, que Jesus tivesse uma posição política sobre isso. E aqueles homens também deram a entender no seu coração de cada um deles, que aqueles homens então estavam em pecado para ter acontecido tal tragédia. Então eles estavam ali superentendendo o que? Se aconteceu isso, se eles morreram de uma forma terrível, então eles estavam em pecado, e ali eles foram também subjugados e julgados por essa morte terrível. Então ali eles querem 2 respostas de Jesus, ou querem uma ação de Jesus. Uma é tomar partido, falar não, a gente vai resolver isso, fazer um movimento e fazer um protesto, porque Jesus tinha muitos seguidores. Jesus Cristo era um homem que arrastava multidões. Ou eles já estavam indagando, como muitas pessoas no mundo hoje fazem, que se dizem ateus, ou aquelas que querem fugir da presença de Deus. Fala, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas?
Eu não sei, a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala, é mistério. E a Bíblia fala que há mistérios que Deus não revela. Satanás estava por rodear o mundo, chegou na presença dos anjos e de Deus. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, lhe fala: você viu meu servo Jó? Satanás não. Sei nem quem é. Então começa a olhar para ele. Você vai ver que ele é fiel para mim. E um homem que era bom, que temia a Deus, assim, todos conhecem a história, sofreu. Esse homem sofreu. E as pessoas, os amigos, começaram a julgar ele. Está em pecado. Alguma coisa de muito grave aconteceu na vida de Jó, para ele estar passando por todo esse sofrimento, para ele ter perdido todos os seus filhos, filhas, noras, genros, perder todas as suas propriedades, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, agora também está doente. Então Jó foi julgado, foi assim, massacrado também pelos seus amigos, o acusando: você está passando por isso porque você errou. E você merece o que você está passando. Sendo que Deus lá do alto céu contemplava para ele e falava: Jó, meu servo fiel, a qual eu me comprazo, tem alegria. Por isso Jesus Cristo falou lá: vocês não têm a capacidade de julgar. Vocês não têm a capacidade de julgar ninguém. E Jesus Cristo, então, agora, ele vai trazer uma situação para aqueles homens. Ele dá, em vez de ele falar alguma coisa, falar: não, vamos fazer um protesto, ou esses homens realmente eram pecadores, não. Ele dá uma resposta, falando de uma outra tragédia. Fala que morreram 18 pessoas através de uma torre de Siloé. Então, ali havia uma torre, deve ser também próximo ali do tanque, onde os irmãos conhecem, que houve aquele milagre, que Jesus curou aquele paralítico. Provavelmente tinha alguma construção, algo do lado, e essa torre caiu, desabou, e matou aquelas 18 pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro: vocês acham que essas 18 pessoas que morreram, elas são mais culpadas que todo o restante de Jerusalém? Então aqui Jesus Cristo, primeiro, ele não contesta que realmente, que quando a pessoa peca, quando a pessoa está fora do propósito de Deus, consequências ruins pode vir a essa pessoa. Mas também nem tudo de ruim que acontece na vida de pessoas quer dizer que ela é mais culpada ou menos culpada. Isso se chama-se vida. Isso se chama-se vida. O Sidney estava falando do batismo. Eu aceitei Jesus 15 de fevereiro de 1991. Me batizei 21 de abril de 1999. E acho que foi em 2000, 2001, eu estava num culto da Assembleia de Deus, na Vila Hamburguesa, sábado à noite, culto dos jovens. Terminou o culto, a irmã, esqueci o nome da irmã, e o irmão às vezes trabalhava no frigorífico e falava: vai ter churrasco na minha casa. Irmãos da Assembleia de Deus, há 20 anos atrás, churrasco era uma vez ao ano. Era coisa do outro mundo. E aí eles trabalhavam no frigorífico, era só carne boa. Eu cheguei lá, eu tinha acabado de sair do culto, irmãos. Eu estava orando. Eu estava naquele meu primeiro amor com Deus, assim, vindo em vigília, da escola dominical, e, assim. Aí estou lá no churrasco. A irmã Samuel está lá, Somália, a irmã Somália. Aí a irmã Somália convidou crente, naquela época, então, a irmã Somália falou: meu Deus, acho que está vindo gente que nem estava no culto. Aí começou a encher a casa, aí ela falou: Samuel é amigo nosso ali do Rio Pequeno, casado com a nossa irmã Flávia, acho que eles até vieram aqui na igreja. Samuel, acelera essa churrasqueira. Ele pegou o carvão, aí na hora que ele colocou o carvão, parou ali um pouco o fogo, aí ele pegou assim aqueles álcools, que era líquido mesmo, era não sei quantos %, e pegou, ele foi jogar. Aí quando ele foi jogar assim o vidro de álcool, o fogo veio pro álcool, ele se apavorou. Aí na hora que ele deu grito,
também, né? Eu desesperado para comer carne, a churrasqueira estava aqui, eu estava aqui, era um corredor, né? Eu estava aqui na parede, ele assando ali, trocando ideia e tal. Aí na hora que ele deu o grito, que eu estava conversando com outras pessoas aqui no quintal, na hora que eu olhei, aí na hora que eu olhei assim, veio uma bola de fogo assim, ó, no meu rosto. Aí o pastor Manuel Júnior estava lá, a Paula, o pastor Itamar, muita gente que é conhecida de vocês. Aí meu rosto começou a queimar e assim, eu vi o fogo dentro do meu olho, irmãos. Eu vi o fogo e começou a queimar, o meu rosto começou a queimar. E aí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus me ajuda, Jesus. E eu só falava, Jesus me ajuda, me salva. E tem gente que jogou água, tem gente que jogou Coca-Cola, e teve gente que jogou pano de prato, e todo mundo ficou apavorado. Aí colocaram o gelo assim, aí meu rosto aqui, ó, não tem igual aquele personagem, deformou, né, pastor? É que a gente não tirava foto, a gente, né, aqui, ó, deformou. Aqui, ó, quase derreteu tudo aqui, orelhas, negócio, tudo assim, ficou horrível. Só que antes de ir para o pronto-socorro, para o hospital, eu falei, pastor Itamar, faz uma oração. Aí eles fizeram uma oração, fizeram um clamor. Aí quando eu cheguei lá no pronto-socorro da Lapa, os enfermeiros, o pessoal não queria atender. Aí era o Manuel Júnior e o pastor Itamar Júnior que foram me levar. O pastor Manuel Júnior tinha um Corsinha, vinha 4 portas. Você lembra? No momento de dor a gente não esquece as coisas, né? E pegou aquele carrinho dele, foi passando farol vermelho, chegamos lá no pronto-socorro. Cara, não, a gente vai atender esse cara não, meu, não dá não. Aí o meu cunhado Itamar Júnior, ele é um amor de pessoa, né? Então ele, naquela delicadeza que ele tem, né? Meu, aí me atenderam, que ele, que não vai o quê, não sei o quê, aquele negócio. Aí fizeram um pré-atendimento, falaram, ó, vocês têm que ir lá para clínicas. Aí pega de novo o pastor Manuel Júnior lá com aquele carrinho dele, cara 3 metros, o carro de 1 metro, subi naquela Serra Corá para ir nas clínicas, o carro não andava. E aí, meu Deus, aí na hora que eu cheguei lá, já passei ali na frente e tal, passei lá. Aí o primeiro milagre que eu recebi, que a doutora pegou e falou, já fez o exame da vista. Falou, ó, eu não sei o que aconteceu, mas toda a parte aqui, a branca, qual que é o nome? A parte branca aqui, ó, tá tudo chapiscado assim, ó, de fogo. Mas aqui onde tá aqui, ó, onde você vê a córnea, não tem nada. Falei, glória a Deus. Aí eu fui pro setor de queimados, só coisa feia lá. Aí falou, ó, a gente vai te dar aqui uma medicação, você compra isso, e isso foi no sábado, na segunda ou na terça já vem aqui, e você vai falar com o doutor, tá, era um japonês. E na hora que eu chegava lá, era assim, uma coisa terrível, as crianças queimadas, gente queimada, meu, parecia, nossa, é terrível onde eu ia de ônibus, na hora que eu entrava no ônibus, eu arrumava até lugar, que as pessoas ficavam assim, sabe que dá aquela agonia de ver assim, o rosto todo queimado. Graças a Deus, aí marcou a plástica. Aí o médico só queria que estabilizasse para fazer o que ia fazer, né? Que ia recuperar aqui o olho, aqui e tal, estava capenga, a metade estava capenga. Aí as irmãs começaram a orar por mim, um giro. Aí eu tinha que ir uma vez por semana que tinha que estabilizar. Aí toda vez falando que ia lá, era um japonesinho assim, pequenininho também, igual eu. Falei, meu, não sei o que está acontecendo, meu, mas tá... Mais uma semana... Mais uma semana, final das contas, aconteceu a cirurgia, Deus me restaurou, né? Não tive nenhuma sequela, Deus restaurou assim a minha pele por completa, e Jesus falou, eu vou te sarar. E foi uma coisa ruim, que eu passei, porque isso chama-se vida, e a vida, igual eu já falei aqui outras vezes, ela é dura, a vida é dura para quem tem dinheiro, é dura para quem não tem dinheiro, é dura para quem tem estudo, é dura para quem não tem estudo. A vida é difícil, a vida é difícil para quem tem família, a vida é difícil para quem não tem família, mas uma coisa é bom, porque para mim e para você, o Deus vivo e verdadeiro, por nome de Jesus Cristo, Ele se revelou a ti, e é com Ele que nós suportamos e passamos esses momentos difíceis. Por isso que a palavra de Deus fala, eu vou viver de glória em glória, de vitória em vitória, e o que o Senhor Jesus Cristo tem para você nessa manhã, e libera na sua vida, que você vai andar também, de vitória em vitória, de glória em glória. Dói, a gente chora, mas também a gente é consolado, irmãos.
A gente pode passar a luta que for, eu já passei tanta luta na minha vida, mas em todas elas não faltou um irmão, uma irmã, alguém para orar por mim, para estar do meu lado, aí que não tivesse uma palavra, e o Espírito Santo de Deus dentro de mim, renovando a minha esperança, falando: Adriano, você vai vencer. Adriano, você vai vencer. Ainda que muitas pessoas ao meu redor pudessem falar: esse aí já está perdido, esse daí está lascado, esse daí não sai desse buraco. Que teve uma época na minha vida que eu estava num buraco, num problema que eu entrei, outra coisa ruim, crente, dizimista, fiel, inventei de vender para um cara lá do Ceasa lá, meu cara deu um arrombo na empresa onde eu estava lá, os caras acharam que eu tinha desviado o dinheiro, perdi o emprego, perdi os meus bens, perdi tudo, eu fiquei assim, fiquei até com hepatite C, porque eu não conseguia comer. Eu trabalhava no Ceasa daqui, no Ceasa de Guarulhos, eu dormia acho que 3, 4 horas por dia, eu estava assim, as pessoas olhavam para mim, o pastor Itamar falava que olhava para mim e só chorava, não tinha o que falar. O pastor Itamar falou para mim uma vez, confessou: Adriano, nunca pensei que Deus ia fazer o que fez na sua vida. Até que teve um dia que a minha irmã estava numa oração, que ela fez a campanha, e eles chamaram o pastor Pedrinho. O pastor Pedrinho é um pastor muito conhecido ali do Rio Pequeno, que Deus usa ele muito no ministério de revelação, de profecia. E Deus falou para minha irmã, que hoje é pastora, a pastora Débora, da Igreja Reino, falou: fala para o seu irmão, que hoje Deus não está mandando uma corda, porque ele está lá dentro do poço. Mas Deus não está mandando uma corda, Deus está mandando um cabo de aço e vai tirar ele de lá. E hoje eu estou aqui, irmãos, para a honra e glória de Deus. Deus me ajudou, Deus me prosperou, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma família. E agora, no dia 8 de março, Deus me deu uma filha, que Deus tinha prometido tanto para a minha vida. E as pessoas às vezes me subjugavam ou julgavam, falavam: Deus fez tanta coisa na vida desse homem. Mas que adianta, não tem um filho. E Deus sempre falava comigo, desde jovem: eu vou te dar um filho. Onde eu ia, Deus falava: vou te dar um filho. Usou inúmeras pessoas. Aí eu já liguei o alerta amarelo, porque é algo natural. Você vê que muitas pessoas têm 3, 4 filhos, com condição financeira, sem condição, morando numa comunidade, morando numa mansão, é uma coisa natural. Porque Deus está me... Aí a gente começa a analisar a Bíblia, a gente já lembra de Abraão. Eu falei: meu Deus, e Deus me dando muita coisa, Deus prosperando, muita vitória, isso, aquilo, outro. E as pessoas... Porque as coisas, irmãos, chegam no nosso ouvido. Aquilo que é falado... em 4 paredes, em outros lugares, aquilo que é falado em portas de igreja, aquilo que é falado em redes sociais, o deboche que é feito, chega no ouvido daquele que está sendo debochado. Mas eu fiquei quieto, e Jesus Cristo me deu uma princesa maravilhosa, eu pego ela no colo, e eu tenho 2 louvores que eu canto com ela. Do momento mais difícil, que é aquela Deus de amor diante do trono, que fala: tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar. E eu começo a cantar essa música e ninar ela. Porque eu lembro da minha luta, mas também agora eu estou com a minha vitória. Aí o outro hino que eu canto com ela, é aquela que diz assim, essa madrugada eu cantei com ela, que ela acordou de madrugada, diz: nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. E ali, sempre que eu estou com a minha filha, eu sinto a presença de Deus. E quando eu estava nessa madrugada, eu estava cantando esse hino que é tão antigo. Eu falei: Senhor,
esteja também na igreja, que o Senhor tenha esse encontro com as pessoas, porque o maior bem que uma pessoa pode ter é estar na tua presença e te conhecer, Jesus. O seu amor é real, Jesus, seu amor é real. E aí então, as pessoas têm essa dentro de si, que é mais fácil ela querer julgar o problema dos outros, as lutas dos outros, as situações, e falar, está passando por isso porque pecou, errou, porque fez isso ou fez aquilo. Então aí Jesus Cristo, ele usa essa situação aqui da torre de Siloé que caiu, para falar, dizendo já que o mundo não está dividido entre maiores pecadores e menores pecadores, entre mais culpados e menos culpados. Não existe um melhores ou mais merecedores do que outros. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que é Romanos 3:23. Não há justo sequer, Romanos 3:10. Fomos concebidos em pecado, Salmo 51:5. Quem sou eu para olhar para a vida do pastor Sander e falar, pastor Sander, você passa isso porque é tal coisa. Aí Jesus está pegando essa situação, para querer, para querer ensinar aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele. Que vocês estão olhando muito para os outros. Eu quero que você comece a olhar para o seu coração. Você está muito cômodo, está muito fácil você falar da sua vizinha, do seu irmão, da sua amiga, do seu professor. Mas Jesus hoje te convida, olha para dentro de você. Olha para você mesmo nessa manhã, para o seu coração. Eu marquei aqui uma frase de um teólogo, John Charles, que fala assim, diz que a natureza do verdadeiro arrependimento está claramente delineada nas Escrituras. Começa com o reconhecimento do pecado, leva-nos à confissão do pecado diante de Deus, manifesta diante dos homens através de um completo rompimento com o pecado, resulta em produzir o hábito de profundo ódio ao pecado. Então o que Jesus Cristo estava falando aqui, que o necessário é que as pessoas têm que se arrepender, e todos têm que se arrepender. E aqui ele deixa claro que então a tragédia maior não foi o que aconteceu com Pilatos, não foi que aquelas 18 pessoas que morreram, que havia uma tragédia maior, que o pecado e a falta do arrependimento é uma tragédia que não tem reversão se a pessoa demorar demais. E aí, a terceira parte, que aí ele usa a parábola da figueira. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, através do Antigo Testamento, até no Novo Testamento, ele tratou o povo de Deus, os descendentes de Abraão, e também a igreja que foi constituída na cruz por Jesus Cristo. Ele nos compara muitas vezes a uma figueira. Então aqui, nessa parábola, a qual ele lança depois das duas primeiras partes, dessa passagem que nós lemos, ele fala 5 verdades espirituais. A primeira é que aquela figueira, ela tinha vantagens especiais, porque na parábola fala que ela estava plantada no lugar bom, entre as vinhas. Então uma figueira estava plantada entre as vinhas, que era a plantação de uva. Então ela tinha ali um solo maravilhoso. Então a primeira coisa, nós temos condições especiais para aqueles que não conhecem a Deus. E Deus te coloca no solo fértil, que é essa igreja, essa comunidade, para ouvir a palavra dele integralmente. A segunda verdade é a expectativa do dono da relação a ela, que
nós lemos a parábola. E quem é que tem a expectativa? Quem é o dono da igreja? O Deus Pai. E qual que é a expectativa que ele tem da figueira? Que ela tenha frutos. Quando ele chega lá, ele é o dono da figueira. Ele plantou a figueira num lugar bom, numa terra boa. A figueira, ela tem que nascer, crescer, e ela tem que o quê? Produzir o figo, o fruto. Então, quando ele sai e vai até o encontro da figueira, quando ele quer chegar lá, o que ele quer encontrar? O figo, o fruto. E aí ele chega lá, que é a terceira parte da parábola, a terceira verdade é que o desapontamento da sua expectativa. Ele chega lá, não encontra nada. Será que quando o Senhor Jesus Cristo chegar diante de mim, eu fiquei pensando nisso, Senhor, será que eu estou frustrando a sua expectativa, daquilo que o Senhor projetou na minha vida, como propósito, como a tua verdade sobre a minha vida, daquilo que era para mim fazer, dos dons ao qual você deu para mim, será que eu estou dando esses frutos, ou será que eu estou frustrando a sua expectativa? Hoje é dia de você fazer essa reflexão. Se Deus chegar diante de você, você é esta figueira, você vai estar só com as folhas verdes, bonitas. O que quer dizer isso? Aquela figueira, ela estava bonita, ela parecia uma figueira que produzia frutos, mas ela era só aparência. Será que nós estamos vindo na igreja, mantemos uma aparência de santidade, de santificação, que nós servimos a Deus, só que no nosso interior nós não produzimos frutos nenhum? É só aquela história, só para o inglês ver, porque do interior daquela pessoa, ela não tem nada de Deus. As pessoas olham e falam, nossa, serve a Deus, vai para a igreja, a Bíblia debaixo do braço, ouve louvor, não faz isso, não faz aquilo, e dentro dela? Jesus pede para olharmos dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí que acontece a quarta verdade nessa parábola? É lançada uma sentença. Deus se separou, Deus se escolheu. Mas como nós lemos em Lucas 12, vai ter o dia do juízo. Vai ter o dia do juízo. Vai ter o dia da volta de Cristo. E você vai estar diante do juiz do Deus Pai. Quinta, por isso que esse é um Deus de amor, porque Ele tem que ser justo, Ele não pode aceitar o pecado. E como que Ele fez isso? Como que Ele resolveu isso? Porque Deus não pode estar junto com o pecado de maneira nenhuma, porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E Ele resolveu esse problema, e ninguém pôde resolver esse problema, a não ser Ele mesmo, porque Ele desceu do céu, se tornou homem, morreu na cruz e ressuscitou. Aí na última parte da parábola vem uma pessoa e fala, não corta não, meu Senhor, não corta não, meu Senhor, não taca o machado nessa figueira, dá mais uma chance para essa figueira, porque sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cavar um buraco ao redor dessa árvore, dessa figueira, e eu vou adubar. Sabe, muitas vezes Deus está nos dando outra chance, Deus está nos adubando com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, e o Senhor está nos adubando, Ele tem nos dado chances após chances, mas vai ter o dia que Deus tem que ser juiz, e como você vai estar diante de Deus? Somos cuidados por Deus, ocupamos uma posição favorecida, Ele nos deu sua palavra, Evangelho, Espírito Santo, Ele espera de nós frutos, não se contenta com folhas. Pastor William fala assim, nada que só extrai pode sobreviver. O que ele quis dizer? A figueira estava tirando força e substâncias, os nutrientes, da terra, do solo, e em troca não estava produzindo nada. Há um juízo imposto sobre aqueles que são improdutivos. O machado do juízo já está ordenado àqueles que deveriam produzir frutos e não o fazem. Porque eu e vocês, nós estamos aqui, numa terra que é adubada. Nós estamos recebendo alimento.
estamos sendo fortalecidos. E a gente está tirando. Você só está tirando da igreja, só está tirando desse solo. Aí na hora da oferta, o seu coração está fechado. Na hora do dízimo, você fala que o dízimo não é de Deus. Na hora de lançar o perdão, você não perdoa. Na hora de abençoar aquele que precisa ser abençoado, você não dá. Cadê os frutos, irmãos? Na hora que está uma pessoa angustiada, um amigo seu, uma amiga seu, uma amiga sua, alguém que está no seu lado, no ônibus, no Uber, no shopping, alguém está chorando, você fica omisso, não dá um conselho, você não fala que Jesus Cristo pode ser a solução. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Vamos começar a olhar para nós mesmos. É fácil olhar para a vida do outro e subjugar, falar, está passando tal situação, porque com certeza algo de muito ruim fez. E você? E eu? A palavra de Deus fala, o juiz já foi ordenado, o machado já está na mão. Mas é só para quem não tem frutos. Se você tem frutos, você não deve se preocupar. E para a gente estar encerrando, eu quero só ler mais uma passagem, que está em Mateus 15, do 1 ao 20. Mateus 15, do 1 ao 20. Mateus, Evangelho de Jesus, ao qual escreveu Mateus, capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mão, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai e à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando viram isso? Ele respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancado pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus: não percebe o que entra pela boca, vai para o estômago e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não tornam impuro. Então aqui nós aprendemos, os escribas trazem uma acusação por causa da tradição religiosa deles. Não era uma lei de Deus, não era eles tinham a tradição de lavar as mãos, era tipo como se fosse um ritual, não é uma coisa de higiene igual nós fazemos. E eles acusaram os discípulos de Jesus, e Jesus, em vez de responder eles, mais uma vez fala: vocês são muito bem espertinhos, vocês são hipócritas, vocês são falsos, o coração de vocês são podres. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que vocês têm que honrar o pai e a mãe, vocês têm que dar o bem dessa terra para ele, vocês têm que o sustentar, e vocês então fala que agora tinha uma lei, que eu esqueci o nome agora, que fala que o judeu ele pode ofertar
o seu dinheiro, a sua riqueza, as suas rendas a Deus. Então o que eles faziam? Eles falavam que estava praticando, estava dando esse presente a Deus, que a sua riqueza agora era de Deus, era para servir a Deus, e eles então deixavam de dar dinheiro para o seu pai, para a sua mãe, falando: pai, mãe, eu não posso te dar, eu não posso te ajudar, porque isso agora é presente de Deus, só é para as coisas de Deus. Só que eles continuavam usufruindo daquilo que eles falavam que eram de Deus. Agora vocês querem nos acusar, vocês querem falar que nós não servimos a Deus por causa de algo que vocês inventaram, mas agora aquilo que Deus ordenou, mandou, vocês estão quebrando. Vocês são cegos, hipócritas, vocês são considerados como Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Aí ele fala: meu amigo, que vem de fora não deixa ninguém puro, porque agora ele já começa a falar da questão dos alimentos que os judeus comiam, não comiam. Aí Jesus já chutou o pau da barraca, já falou: ó, negócio, vocês estão guardando todas essas tradições aí, ó, o importante não é o que entra. Vocês se preocupam tanto com tanta coisinha, mas o que deixa o homem, a mulher realmente podre, imundo, que Deus rejeita, que Deus não considera, é essas pessoas que têm a maldade dentro do coração, porque eles não guardam o coração. Em Provérbios fala: em tudo guardar o seu coração, porque dele vem fontes de vida. Guarda o seu coração, irmãos. Guarde o seu coração de conversa fiada, de fofoca, de mentira, de heresias, de falsos profetas, de enganos do mundo, de pessoas que estão aí só para te arrastar para o buraco. Comece a se aproximar de Deus, comece a ter conhecimento de Deus, porque Deus está falando aqui: ó, eu estou disponível, mas o meu Pai está com o machado na mão, mas eu estou aqui te adubando todos os dias. Começa a dar fruto. E o Senhor Jesus Cristo fala: para chegar-se a Deus, precisa se arrepender. Porque com o coração nós devemos crer, que está em Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Com o coração nós devemos cantar: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hino, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Com o coração nós devemos obedecer, que está em Romanos 6,17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitido. Nós devemos ofertar de coração, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Hoje é dia de olharmos dentro de nós e se arrepender, para receber uma nova oportunidade diante de Jesus Cristo. Amém? Jesus fala: filha, filho, eu te chamei, eu te amo, eu estou te chamando para que você dê frutos. Eu estou te chamando para que você dê frutos. Amém? Tem situações que nos empurram para o desespero. Moisés era um homem temente a Deus, escolhido por Deus. Ele chega diante do Mar Vermelho, tem um povo o acusando, e tem um exército inimigo vindo para o matar. Mas aí Deus olha para ele e fala assim: Moisés, deixa esse povo falando de você, deixa vir o exército de Faraó atrás de você. Você começa a usar o que eu te dei. Pega o que eu te dei, Moisés, pegue o que eu te dei. Pega esse cajado que eu te dei e fere essas águas, que você vai ver o milagre. Porque uma coisa eu aprendi, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Havia um povo acusando Moisés, havia um exército para destruir Moisés, mas Deus fala: usa que eu te dei esse cajado.
E Moisés fere aquela água e o mar se abre, e ele vive o sobrenatural de Deus. Deus quer que você tenha frutos para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, dia após dia. Se levante, se arrepende, esteja na presença de Deus, porque Deus hoje quer te fazer uma pessoa nova, transformada, renovada, com as promessas sendo liberadas sobre as suas vidas, para que a tristeza, a depressão, a angústia, os fracassos venham ser substituídos pelo cuidado do próprio Deus, de próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra, se coloque de pé, vamos adorar a Deus com toda a nossa força, com o nosso coração, com alegria, recebendo essa oportunidade de estarmos na presença de Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua, que a minha vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Eu quero nascer. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
seja tu, que a minha vida seja tu, que as nossas vidas, que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero estimular em você hoje essa fé inteligente que o Senhor nos deixou, a não desistir do propósito e do plano de Deus sobre a sua vida. Não desistir do seu filho, da sua mulher, do seu marido, não desistir do seu negócio. Não desistir que, embora você possa achar que essa árvore não esteja dando frutos, adube, plante, semeie. Sabe por quê? Porque quando nós usamos a nossa fé inteligente no Senhor, nós recebemos do Senhor. Então, se hoje você pode não estar vendo os frutos, vamos continuar. Vamos continuar, porque nós sabemos que o nosso final será de vitória. Aleluia. Quantas vezes eu vi o Adriano chorar? Quantas vezes nós choramos com ele? Desde muito novo, magrinho, bonitinho. E quantas vezes hoje nós estamos sorrindo com a vitória dele? E amanhã pode ser eu, pode ser você. Sabe que ele conseguiu porque ele não desistiu. Às vezes mesmo doendo, ele via na igreja, ele não sentava no banco, ele deitava no chão e chorava. Quantas vezes ele deitava ali no chão? A gente falava, meu Deus, tem misericórdia desse moço. E o Senhor teve misericórdia dele. E não é diferente da minha vida e da tua. O Senhor terá misericórdia da nossa vida. O Senhor olha para a nossa necessidade, para a nossa fraqueza, para as nossas aflições. Ele não é alheio aos nossos sofrimentos. Não. O Senhor entende você. O Senhor te vê. O Senhor se importa com os seus sentimentos, com as suas emoções. E hoje Ele quer que você descanse nos braços do Pai. Nessa oração, faça uma oração de entrega. Sabe aquela de entrega? Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não vejo. Senhor, eu não tenho. Mas tudo está nas Tuas mãos. Senhor, o que eu posso fazer, Senhor, é confiar em Ti. Senhor, o que eu posso esperar é a Tua vontade sobre a minha vida. Vamos fazer essa oração de entrega. E creio que nós teremos uma semana abençoada. Uma semana de vitória, cobertos pelo sangue de Jesus. Lavados pelo sangue de Jesus. Protegidos pelos braços do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença. Clamando a Ti pelas nossas aflições, pelas nossas lutas. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Teu altar, entregando toda a nossa necessidade, toda a nossa dificuldade, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que Tu és um Pai amoroso e bom, e não despede ninguém vazio. Senhor, em nome de Jesus, olha para dentro de nós. Olha para a nossa aflição, olha para a nossa luta, para a nossa angústia. Meu Deus, sozinho nós não conseguimos. Sozinhos os nossos braços são fracos. Mas juntos de Ti, Senhor, nós temos uma força extraordinária. Senhor, nós entregamos os nossos filhos, a nossa família. Meu Deus, nós entregamos, Senhor, os nossos negócios, as nossas finanças. Entregamos a nossa saúde nas Tuas mãos. Meu Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Estamos aqui para fazer a diferença, para dar frutos, Senhor. Estamos aqui para fazer a Tua vontade. Que nós possamos ser o sal e a luz dessa terra. Senhor, em nome de Jesus, coloca, Senhor, a Sua potente mão sobre os Teus filhos. Nos protege, nos livra. Nos dê uma semana abençoada, cheia de vitórias. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor. Alcança todos que nós estamos pedindo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus.
que o amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam. Está encerrado em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão.